Prontinho? Então, a gente vai dar início e eu passo a palavra para a doutora Natália. Natália, muito obrigada pela sua presença. Natália, seu microfone está desligado. Isso. Júlia, eu que agradeço a oportunidade. Vocês me ouvem agora? Sim, estamos te ouvindo. Como a Júlia já disse, eu sou Natália, bióloga parasitóloga, pós-doutoranda do SHS. Eu sou uma das biólogas do projeto Safe Water, que é uma iniciativa internacional que visa desenvolver tecnologias de baixo custo para comunidades que não têm acesso à água potável. Esse projeto, no Brasil, a representante e coordenadora é a minha supervisora, a doutora Lida Patrícia Sabogal Paz, e o projeto é financiado pelo Global Challenge Research Fund UK and Innovation. O meu objetivo aqui hoje é trazer para vocês uma visão geral dos protozoários veiculados pela água. Então, nós vamos passar um pouquinho por quem são, pela epidemiologia e chegar a como tratar esses protozoários numa escala maior e numa escala domiciliar. Para contextualizar vocês, os números oficiais trazem que aproximadamente 900 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água tratada no mundo. Dessas, mais de 2 milhões morrem anualmente devido ao consumo de água inapropriada, sendo que 90% são crianças abaixo de 5 anos. E dessas mortes, desses mais de 2 milhões de mortes, a diarreia é a principal causa, sendo responsável por quase a totalidade das mortes. Quando a gente fala de doenças veiculadas pela água, a gente tem vários organismos e outras substâncias que podem causar essas doenças. As principais delas são as bactérias. E nesse gráfico é o levantamento de um artigo dos surtos ocasionados em um ano, entre o ano de 2013 e 2014, e eles relacionaram com os agentes causadores. Mas isso aqui é um reflexo do que acontece de um modo geral em todo o mundo e em todo o tempo. Então, as bactérias são os organismos principais causadores das patogenias veiculadas pelas águas, mas nós temos, em segundo lugar, os parasitos, em terceiro lugar, as toxinas e os produtos químicos que estão nessa água, vírus e múltiplas causas, que é a somatória de todos eles. E dessa fatia de parasitos que são responsáveis, né, por grande parte dos surtos, eles ocasionam algo perto de 1,8 milhões de mortes por ano. Então, naqueles 2,2 milhões que eu falei no slide passado, quase total é a morte por parasitos. Mas quem são esses parasitos veiculados por água? Nós temos eumintos, que são popularmente conhecidos como os vermes, né? O mais comum deles eu acho que é o ascaris, que todo mundo conhece por lombriga. Mas nós temos também o outro grupo, que são os protozoários, e que é o foco dessa minha fala de hoje. Dentro do grupo dos protozoários, nós temos alguns gêneros que são mais proeminentes no contexto da água, que são mais tradicionais, como os protozoários do gênero Entamoeba, que são as amebas, o Toxoplasma gondii, que acho que todo mundo ouve falar muito por conta dos gatos, mas ele é um parasito de muita relevância no contexto aquático. Nós temos os considerados parasitos emergentes, que são parasitos que foram associados com doenças e que estão mais em voga ultimamente, né? Eu trago para vocês Cystizospora, Blastocistes, Balantidium e Microsporidium, esses gêneros. E nós temos os principais, que são gêneros Giardia e Cryptosporidium, que são considerados indicadores de qualidade da água. Dentro do gênero Giardia, nós temos 7 espécies diferentes, mas somente uma, que é a Giardia duodenalis, que tem como sinônimo Giardia intestinalis ou Giardia lamblia,
é a única capaz de infectar humanos. As outras são específicas de grupos animais. E dentro do gênero Cryptosporidium, nós temos atualmente 37 espécies relacionadas, várias delas já foram encontradas em humanos, mas a exclusividade de patogenia em humano é atribuída a Cryptosporidium parvum e Cryptosporidium hominis. Elas são responsáveis por 90% da criptosporidiose em humanos. E o nosso objetivo aqui vai ser falar um pouquinho mais de Cryptosporidium parvum, que é a mais comum. Então, quem é a Giardia duodenalis? A Giardia duodenalis, ela apresenta duas formas biológicas, ou, né, duas morfologias diferentes. O trofozoito, que é a forma móvel com esses flagelos, que é uma forma interna do organismo e encontrada em fezes diarreicas, e a forma cística, que é a forma de resistência no meio ambiente e também a forma infectante. A gente pode ver que elas têm as estruturas similares, com a diferença, então, tem os núcleos e o axóstilo, que é esse flagelo do meio, que está interno no cisto, e a diferença é que o trofozoito tem os flagelos para locomoção. Opa, aqui tem a microscopia deles. Então, se você analisa uma amostra de Giardia no microscópio, você é capaz de ver o cisto dessa forma, né? E na microscopia de campo claro, que é essa foto colorida, a gente é capaz de identificar a parede, os núcleos, o axóstilo, que são formas imprescindíveis para a identificação da Giardia. E, em alguns casos, quando se trata principalmente de fezes diarreicas ou de cultura, você também é capaz de ver claramente o trofozoito. O ciclo da Giardia é um ciclo muito simples. O cisto, que é a forma infectante, ele está presente no meio ambiente, e o hospedeiro ingere esse cisto pela boca, a forma infectante. Esse cisto migra diretamente para o intestino do hospedeiro, e por conta das ações de enzimas intestinais, tripsinas e quimotripsinas, esse cisto vai ter a parede rompida, a parede lesionada. Quando acontece essa lesão, dois trofozoitos, que é aquela forma móvel, são liberados de dentro de cada cisto. Esses trofozoitos, então, vão começar a se dividir e se multiplicar no intuito de colonizar o intestino desse hospedeiro. Mas também, por ações da tripsina e das quimotripsinas, esse trofozoito, para se proteger, ele vai se encistar novamente, porque é uma forma mais resistente, né, que é menos suscetível às ações externas. E é esse cisto, essa forma encistada do intestino, que vai ser liberada pelo hospedeiro infectado nas fezes, novamente ao meio ambiente, vai ficar lá resistente e disponível para infectar um novo hospedeiro, completando o ciclo. Essa reprodução, multiplicação e colonização dos trofozoitos no intestino do hospedeiro é o que vai causar a doença. Porque esses trofozoitos, à medida que eles se multiplicam, eles vão aderindo, eles vão se fixando nas microvilosidades da parede intestinal. O intestino é composto desses morrinhos, todos vazadinhos, que são as microvilosidades, que são responsáveis pela absorção de nutrientes. E é nessas microvilosidades que os trofozoitos vão se fixar. E aí, esse processo de fixação vai causar injúrias às microvilosidades, ou seja, elas vão ser machucadas. E nesse processo, vai impedir, essas microvilosidades vão ficar vai ser dificultado a absorção nutricional. A atividade enzimática que regula o intestino também vai ser prejudicada, e isso vai levar a uma queda da absorção nutricional, que vai acarretar numa desaceleração do crescimento e do desenvolvimento desse hospedeiro, principalmente se for uma criança. Pode levar também a danos cognitivos, e se for um caso muito grave, pode levar o hospedeiro à morte. Não é o intuito do parasito
nunca levar o hospedeiro à morte, porque se o hospedeiro morre, ele morre também. Mas, dependendo do sistema imune desse hospedeiro, isso pode acontecer. Quando você tem esse quadro da instalação da giardia no organismo e esses sintomas, a gente pode concluir que o hospedeiro, então, tem a giardíase, que é a doença causada pela Giardia duodenalis. 60% ou até mais dos pacientes que têm giardíase são assintomáticos. E isso é um perigo, porque como eles não têm sintoma nenhum, eles não se tratam e eles continuam sendo fonte infectante para outras pessoas e para o ambiente. Mas nos hospedeiros que têm sintoma, o principal deles é a diarreia. E aí a diarreia vai acarretar perda de peso, desidratação, pode ter uma distensão abdominal, gás e cólicas abdominais. Mas é um quadro muito inespecífico de qualquer patologia intestinal. E o Cryptosporidium? Quem é esse outro protozoário tão importante para a gente? O Cryptosporidium se apresenta na forma infectante de oocisto, essa forma redondinha, com 4 esporozoitos dentro, ele é muito menor que a giardia, ele é metade do tamanho do cisto da giardia, e a gente vai ter ele em 2 formas. A que vai ser liberada para o meio ambiente, ela tem uma parede mais reforçada, e a que fica no intestino, colonizando o intestino do hospedeiro, ela tem uma parede menos reforçada. O ciclo do Cryptosporidium é um ciclo um pouco mais complexo, mais confuso, eu não vou entrar em detalhes, eu só quero mostrar para vocês que é basicamente a mesma coisa. Então, o hospedeiro ingere o oocisto, que é a forma infectante, é a forma de resistência que está no meio ambiente. Esse oocisto vai direto para o intestino do hospedeiro e também, sob ações de tripsinas e quimotripsinas, ele vai ter a parede rompida. Os esporozoitos vão ser liberados no intestino do hospedeiro e aí vão começar as divisões com o intuito de colonizar o intestino do hospedeiro e esse Cryptosporidium se manter lá para sempre, né? Se reproduzindo e continuando o ciclo. Em um determinado momento, também pelas ações dessas mesmas enzimas, essas formas que estão colonizando o intestino, elas vão novamente se encistar. Só que aqui, a gente tem 2 formas de encistamento diferentes. A gente tem um encistamento com uma parede mais fina, que é o oocisto que vai continuar no intestino do hospedeiro, mantendo esse ciclo de autoinfecção, mantendo essa colonização, como o trofozoito faz lá com a giardia. E nós temos um oocisto que vai ter uma parede mais reforçada, que é o que vai ser liberado nas fezes do hospedeiro para o meio ambiente, para aí ficar disponível para infectar um novo hospedeiro e o ciclo continuar. Da mesma forma, os oocistos de Cryptosporidium vão colonizar as paredes do intestino, as microvilosidades, eles vão se aderir a essa microvilosidade, também causando machucados, injúrias a essas microvilosidades e ocasionando o mesmo quadro de decréscimo de absorção nutricional, desaceleração de crescimento, desaceleração de desenvolvimento, pode ter um déficit cognitivo e, em casos mais severos, também a morte. O Cryptosporidium, aqui o nosso foco, eu sei que são parásitos veiculados pela água, mas o Cryptosporidium tem uma curiosidade que, em raríssimos casos, ele também pode ser inalado, e aí ele tem um outro quadro, que não necessariamente um quadro intestinal, pode ter um quadro extraintestinal. Quando você tem esse Cryptosporidium, então, colonizando o intestino do hospedeiro e apresentando todo esse quadro de patogenia, a gente pode dizer que, então, o hospedeiro tem a criptosporidiose, que é a doença causada pelo Cryptosporidium. O Cryptosporidium é particularmente importante porque ele tem um quadro associado muito próximo ao HIV. Pacientes que são soropositivos para o vírus da AIDS, eles podem desenvolver um quadro extraintestinal de criptosporidiose. E aí, alguns órgãos, como o pâncreas, o sistema hepatobiliar, o trato superior gastrointestinal e o trato urinário podem sofrer inflamações e agravar o quadro desse paciente que já é imunossuprimido. Isso não acontece num paciente que tem um sistema imune comum,
apto, mas no paciente que tem o sistema imune inapto, é um quadro muito comum e pode acelerar a progressão da doença e pode acelerar, inclusive, a morte desse paciente. Então, é algo a se considerar. Nos pacientes que têm sintomas, muitos deles também, como na giardia, são assintomáticos. Os que têm sintomas também apresentam sintomas generalizados de qualquer patologia intestinal. Diarreia, dor abdominal, desidratação e perda de peso. Por isso, muitas das vezes, o diagnóstico é tão difícil dessas patologias. De um modo geral, giardia e cripto têm distribuição mundial. Giardia apresenta mais de 2 milhões de novos casos por ano. Para a Cryptosporidium não tem uma data geral, né, de prevalência mundial. As prevalências são muito localizadas, os casos são muito subestimados, então a gente não tem como falar. Mas o que pode se dizer para ambos os protozoários é que a prevalência é muito menor em países subdesenvolvidos. Para a giardia, principalmente, a prevalência é maior em humanos e animais, por causa do sistema imune que ainda não está completamente desenvolvido, e para a Cryptosporidium, a prevalência ela é distribuída igualmente entre todas as faixas etárias, mas ele tem um quadro mais violento em crianças abaixo de 5 anos, também por causa do sistema imune inapto. E o Cryptosporidium é responsável por 6% de todos os casos de diarreia no mundo. Por que eles têm esse poder tão grande? Primeiro, é porque os hospedeiros, eles são capazes de eliminar nas fezes muitos cistos e oocistos, mas muito mesmo. Isso potencializa a contaminação do ambiente e potencializa a transmissão. Os oocistos e os cistos podem viver por meses, pelo menos 6 meses, em boas condições de umidade e temperatura, mas existem vários relatos de cistos e oocistos viáveis no meio ambiente por até 2 anos. E baixo número de cistos e oocistos são suficientes para começar uma infecção. Algo entre 2 e 10 cistos e oocistos. É muito fácil a gente ingerir isso, e aí a infecção começa, e esse organismo, esse hospedeiro, se torna uma nova fonte. Aqui um mapa para mostrar para vocês todos os lugares em verdes, ou seja, o mapa inteiro é onde tem giardia, e eles dividiram aqui na intensidade da cor, a intensidade, o risco da giardia causar doença. Então, quanto mais escuro, maior o risco. O que a gente pode perceber para a giardia é que os riscos maiores, apesar dela estar distribuída no globo todo, estão nos países abaixo do Equador, né, que são países tropicais, de clima mais quente e também de situação econômica pior. Para a Cryptosporidium, a gente já vê o contrário. Apesar dele também estar distribuído no globo todo, né, todas as cores aqui são países que já sofreram surto por Cryptosporidium, a gente vê que os veiculados por água estão mais concentrados, que é a parte em vermelha, acima da linha do Equador, em países mais temperados e de condição econômica e social melhor. Então, isso é uma diferença também entre os dois protozoários. E talvez por isso vocês vão ver falando sempre muito mais em cripto do que em giardia na água, porque o principal órgão regulador, que é a USPA, está nos Estados Unidos, e a cripto para eles é uma realidade muito maior do que giardia. Aqui um levantamento, um compilado de dados, só para reforçar isso para vocês. Num compilado de surtos mundiais entre 1970 e 2014, esses autores trouxeram aí 261 surtos compilados. Giardia foi responsável por 40 deles, ou seja, 14%, e cripto por 1% ou 3 dos casos, né? Então, dentre todos os agentes que a gente tem, eles são realmente muito prevalentes. A transmissão de ambos os parasitos é fecal-oral, ou seja, a forma infectante ela é eliminada nas fezes e ela é ingerida pela boca. Os veículos que trazem isso, obviamente, podem ser a mão, mas também água, alimentos e contaminados, e a transmissão, ela pode ser tanto de humanos para animais, quanto de animais para humanos. Portanto, giardia e cripto são parasitos que a gente chama de zoonóticos, porque eles têm essa habilidade de infectar ambos os grupos. Já que, para você se infectar, você precisa ter contato com um veículo que
esteve em contato com as fezes, ou seja, a sua própria mão, seja um alimento, seja água, o principal meio de se evitar a contaminação por Giardia criptus é manter bons hábitos de higiene pessoal. A vermifugação também é muito importante para evitar que você seja uma fonte, e a identificação e o tratamento das fontes infectantes é também primordial, mesmo que essas fontes, e principalmente se elas forem assintomáticas. A gente tem remédios específicos para tratar giardia e para tratar cripto. Mas é importante dizer que essas doenças são doenças autolimitantes, ou seja, se você tem um sistema imune competente, você vai passar por ela batido, não vai nem perceber, provavelmente vai ter aí uma diarreia, uns 2 dias de diarreia, uma cólicazinha, mas vida que segue. Isso é em escala pessoal, esse tratamento. Quando a gente vai para a água, claro, a gente tem outras tecnologias. No país, a gente tem as estações de tratamento de água que tem um protocolo padronizado. Isso aqui é uma representação de uma planta de tratamento de água. E os passos começam desde a captura, né, desde o recebimento dessa água, e passa por os processos de tratamento mesmo. Então, a gente tem coagulação, seguido de floculação, a decantação, a filtração, por último, a desinfecção e o armazenamento para posterior distribuição. A coagulação, floculação, decantação e filtração, que são os primeiros processos, eles têm como objetivo remover partículas dessa água, orgânicas e inorgânicas. Basicamente, sujeira. São processos químicos e físicos que removem a sujeira. É claro que eles também removem um pouco dos micro-organismos, mas nesse momento não é o principal foco. O foco para os micro-organismos está na parte de desinfecção, que aí não tem nada a ver com remoção de partícula, tem a ver com inativação de micro-organismo. No Brasil, essa desinfecção é feita principalmente, única e exclusivamente por cloro, que é muito eficiente para bactéria, para alga, mas para protozoário, especialmente Giardia cripto, não. Eles são resistentes ao cloro. Então, a gente tem um sistema que não é tão eficaz no combate desses dois parasitas, e talvez por isso a gente tenha tantos números ainda. Quando a gente fala dessa estação de tratamento, a gente está falando de lugares que têm acesso à água canalizada, que têm a infraestrutura. Mas para as comunidades, para os lugares onde a água canalizada não chega, a gente tem que considerar os tratamentos descentralizados, ou que a gente chama de tecnologias pontuais, que são tecnologias mais simples, que podem ser utilizadas em cada casa, por exemplo, em situações muito diferentes, em pontos isolados, remotos do nosso país e do mundo. E a gente tem diferentes tecnologias com diferentes custos, mas, via de regra, essas tecnologias tratam pouca quantidade de água. Então, elas são focadas em tratar água para consumo mesmo, para ingestão. Essas famílias dificilmente têm acesso à água tratada para todas as ações do dia a dia. Então, assim, elas têm água tratada para beber, mas não tem para tomar um banho, não tem para cozinhar, não tem para lavar uma roupa. Então, de uma certa forma, você elimina um problema, mas os outros ainda são mantidos. Mas são tecnologias extremamente válidas e estão sendo ampliadas a cada momento. Nas tecnologias físicas, que novamente são responsáveis por remover partículas, a gente tem desde o filtro de cerâmica, que é essa primeira foto, que é um filtro, um vaso de cerâmica, onde a água é colocada e ela vem fluindo pelos poros para um outro recipiente, e as partículas maiores que não passam por esses poros ficam retidas no vaso superior. A gente tem, em segundo lugar, o filtro lento de areia, que também uma coluna de concreto ou de plástico, que é responsável por fazer uma filtração mecânica da água. Ela entra por cima e vai passando por camadas de areia fina, areia mais grossas, pedras e pedregulhos, e as sujidades e os micro-organismos, obviamente, também vão sendo retidos, e no final você tem uma água limpa. O filtro de barro, que é conhecido de todos, acho que todo mundo já teve em casa, e outras opções de filtro, que são, por exemplo, filtros de polipropileno. Essas tecnologias vão variando das mais baratas para as mais caras, e isso também é um fator decisivo para
qual comunidade vai aderir a qual tecnologia. Nós temos a inativação química, e aqui a gente não fala mais de remoção de partícula nem de sujidade, é só de inativação de micro-organismo. No Brasil, o Ministério da Saúde, ele distribui hipoclorito de sódio para quem não tem acesso à água tratada. Então, as comunidades são instruídas a colocar uma dose certa, de acordo com o volume de água, e tem esse sachê da P&G, que é uma multinacional, é uma companhia internacional, que distribui também gratuitamente esse sachê, que tem a proposta de eliminar patógenos da água. Eles falam também que, como faz uma floculação, ou seja, junta todas as partículas de sedimento, eles também prometem uma água limpa e clara, mas o objetivo é inativar micro-organismo. Como eles são distribuídos pelo governo ou por essa companhia, essas tecnologias não têm custo. E nós temos, por último, as inativações que não são químicas, né? Elas são por outros compostos. Então, aqui a gente tem, num primeiro momento, nessas garrafas, a tecnologia que chama SODES, que é desinfecção solar. Então, a água é exposta em garrafas plásticas, a luz solar e a luz UV inativa os patógenos, ela não tem custo nenhum e é extremamente usada na África. Nós temos a fervura, que é muito eficiente contra bactérias, vírus e protozoários, inclusive, no tempo certo, claro, né? Nós temos a luz UV, que, de acordo com a potência da luz e o tempo de exposição, é capaz também de inativar todos os patógenos. E nós temos o ozônio, que é muito utilizado em piscinas, mas também já tem sido utilizado para água de consumo. E, obviamente, essas tecnologias também variam o custo e, portanto, umas mais acessíveis, outras menos acessíveis. Aqui eu trago para vocês um último exemplo de uma tecnologia que eu tive um contato próximo, que é uma tecnologia que une dois mundos. Então, ela une a remoção física e a desinfecção por UV. Chama Mesita Azul, é desenvolvida por uma ONG no México chamada Cântara Azul e entregue a comunidades carentes no México. E unindo esses dois mecanismos, ela oferece uma água limpa e de qualidade microbiológica alta. Quando você vai pensar na tecnologia a ser entregue para uma comunidade que não tem, principalmente nessas centralizadas, né, que não tem acesso à água tratada, tem que se levar em conta vários fatores. Primeiro, obviamente, o custo, a eficiência na remoção de patógeno, mais outras coisas como a remoção de turbidez, de cor, se deixa gosto ou não, porque isso são fatores que fazem com que essa comunidade aceite ou não aceite essas tecnologias. E aí faz com que elas sejam boas ou não. Nós temos, de todas essas tecnologias que eu mostrei, todas elas são muito eficientes na remoção de protozoários patogênicos. Então, assim, a gente tem a menor, que é o cloro, né, que remove entre 3 e 1 log de oocistos e cistos, mas, de um modo geral, a gente tem aí até 4 logs, ou seja, quase 100% de remoção ou inativação de patógenos. E, puxando um pouquinho de farinha para o nosso lado, que é o que a gente trabalha aqui, o filtro lento de areia é uma das melhores tecnologias descentralizadas para protozoário que a gente tem hoje. O custo é baixíssimo e ele é capaz de remover mais de 5 logs, ou seja, até 5 logs, que é praticamente 100% de protozoários da água que vai ser tratada. Eu termino dizendo para vocês que as doenças veiculadas pela água, por protozoários ou não, elas só acontecem com a somatória de alguns ou todos os fatores relacionados ao hospedeiro, como sistema imune, a condição que esse hospedeiro vive, os hábitos de higiene, o ambiente, né? Se é um ambiente de muita umidade, de muito calor, se é um ambiente urbano, rural, se ele tem saneamento básico, se não tem, e fatores relacionados ao patógeno propriamente dito, que se é um patógeno zoonótico ou não, a virulência, a resistência, se ele é específico àquele hospedeiro. Então, só na combinação de fatores desses 3 mundos é que a gente tem a instalação da doença. No caso nosso aqui, da giardíase e da criptosporidiose.
Baseado nisso, para que esses números sejam diminuídos e para que GIARD e cripto não precisem mais ser indicativos de qualidade de água e não sejam tão responsáveis assim por surtos no mundo todo, nós precisamos de iniciativas institucionais, ou seja, que englobem diferentes parcelas da população com visões para diferentes setores, ou seja, a gente precisa ter iniciativas que protejam desde a fonte de água, que deem condições para que essa população tenha um acesso básico a saneamento, mas a gente também precisa tratar a saúde e as condições nutricionais, por exemplo, em que vivem essa população para que o sistema imune seja mais competente. Precisamos ter saneamento básico e precisamos ter acesso a tecnologias centrais ou descentralizadas para que esses números diminuam. Portanto, é um esforço em conjunto. Só assim esses protozoários conseguem ser eliminados de vez. Eu agradeço e deixo o espaço para dúvidas ao final das apresentações. Obrigada. Natália, muito obrigada. A sua palestra foi bastante rica, mostrou para a gente um panorama geral da situação desses protozoários, né, no Brasil, no mundo. E agora, para complementar, então, a fala da Natália, eu vou apresentar aqui para vocês algumas técnicas, alguns métodos de detecção de criptosporídeo e giardia em amostras de água, tá? Para completar, então, a palestra da Natália. Bom, na literatura, a gente vê que existem diversos métodos de detecção de giardia e de criptosporídeo que já foram descritos, tá certo? Mas, independente do tipo da técnica, esses métodos, eles englobam 3 etapas principais, sendo eles a etapa de concentração, purificação e de visualização. A etapa de visualização, ela muitas vezes, dependendo do objetivo do trabalho, ela pode estar associada também à quantificação ou à enumeração desses cistos e desses oocistos. Bom, em 2012, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, né, a USEPA, ela descreveu um método o método 1623.1, que vai recomendar algumas técnicas para cada uma dessas etapas do processo de detecção. Na maior parte, essas técnicas, elas são constituídas de kits comerciais. Então, acabam que são técnicas de alto custo, porque esses kits, eles são caros, tá? Muitas vezes demandam equipamentos próprios e fazem com que os pesquisadores fiquem presos a essas empresas, porque o material consumível só pode ser comprado daquela marca exata, tá? Sem falar também que no Brasil a gente precisa importar esses produtos, então acaba aumentando os custos no Brasil. E por isso diversos pesquisadores já elaboraram alguns métodos alternativos para detecção, né, de giardia criptosporídeo, que são os métodos caseiros, que a gente costuma chamar de métodos caseiros, que são métodos de baixo custo, mas muitas vezes também possuem uma sensibilidade mais baixa com relação aos kits comerciais. Nos próximos slides, a gente vai falar com um pouquinho mais detalhes quais são as técnicas que existem, tanto pelo método ZEPA quanto os alternativos para cada uma dessas etapas. E assim, para começar, a gente vai falar da primeira etapa, que é a etapa da concentração, né? Como o nome mesmo fala, essa etapa tem como objetivo concentrar os oocistos e os cistos em um volume reduzido. Então, eu tenho a minha amostra de água, o volume coletado dessa amostra de água vai depender da matriz que eu estiver trabalhando, do objetivo do meu trabalho, mas o objetivo central é reduzir esse volume de forma que a gente tenha os cistos e oocistos concentrados.
A eficiência da concentração, ela depende de diversos fatores, mas principalmente da turbidez dessa amostra de água, tá? Quanto mais turbida essa água, provavelmente mais material eu vou gastar para fazer esse processo de concentração e menos eficiência eu vou ter, dependendo da técnica utilizada. Bom, o método 1623.1, ele determina para a gente, ele recomenda, na verdade, alguns kits comerciais para essa concentração, que são cartuchos ou cápsulas de filtração. Existem dois principais, que é o Environ Shake e o Fitamax, tá? São kits comerciais, então eles demandam um equipamento próprio, então as instituições, os laboratórios precisam ter esse equipamento, comprar, e eles contam com essas cápsulas de filtração por onde passa a água. Essas cápsulas, elas podem ser algumas vezes reutilizadas, por um determinado tempo, mas em algum momento elas precisam ser reutilizadas, elas precisam ser substituídas. Então, isso aumenta os custos, né, dessa metodologia, tá? Por ser uma metodologia de alto custo, ela muitas vezes é utilizada em países desenvolvidos, em instituições que têm recursos, como instituições nos Estados Unidos e na Europa. Bom, para resolver, então, essa questão dos altos custos desses cartuchos, alguns métodos foram desenvolvidos, como a filtração em membrana. Existem alguns protocolos de filtração em membrana que já foram descritos na literatura, como, por exemplo, o protocolo descrito por Frank Colaboradores 2001, que já apresentou algumas modificações por alguns pesquisadores. Esse protocolo, ele conta com a utilização dessas membranas, que são feitas de ésteres mistos de celulose. Essas membranas, elas têm uma porosidade nominal de 3 micrômetros e um diâmetro aproximado de 47 milímetros. As vantagens dessa membrana é que elas são de baixo custo, fácil execução. Entretanto, essas membranas são de fácil obstrução em amostras que apresentam uma turbidez alta. Então, águas muito túrbidas, como por exemplo águas residuais, a gente precisaria de substituir, de trocar essa membrana muitas vezes, né? Podendo então encarecer o trabalho. Mas é uma metodologia amplamente empregada tanto no Brasil como em outros países, tá certo? Mas essa membrana, ela não funciona sozinha, a gente precisa de um sistema, que é o sistema de filtração, tá? A gente tem aqui uma bomba a vácuo, a gente tem a bomba a vácuo, tá? Que é ligada por uma mangueira ao funil e ao quitaçato. A membrana, pessoal, ela fica inserida nessa região, nessa porção aqui. A gente tem essa rosca que liga uma parte à outra, tá? A água, ela é colocada no funil, a bomba é ligada e essa água passa para o quitaçato. Tudo que for maior do que 3 micrômetros vai ficar retido nessa membrana, ok? Bom, em seguida, a gente desacopla, né, o funil do quitaçato e com muito cuidado, com a ajuda de uma pinça, a gente coleta essa membrana e coloca ela numa placa de Petri, tá? Para fazer a eluição dos ossistos, ou seja, para descolar, né, desligar esses cistos e esses ossistos da membrana. Para isso, a gente utiliza uma solução de PBS Twin 80. O Twin 80 é um detergente, então ele facilita, ele otimiza esse desligamento dos cistos e ossistos da membrana. Alguns pesquisadores modificaram a técnica original e aqueceram, né, como, por exemplo, aqueceram essa solução a 40 graus para maximizar ainda mais, né, o desligamento. E essa eluição é feita normalmente no volume de 15 ml, tá? Também tem a ajuda da raspagem, essas alcinhas, elas servem para raspar a membrana, então para retirar, um processo físico de retirada dos cistos e ossistos. E esses 15 ml de solução, eles são, então, transferidos para um tubo de centrífuga para os processos de sedimentação e de lavagem do material. Então, o eluído, ele é centrifugado,
tá? Em seguida, ocorre a lavagem do material para a gente retirar excesso de detritos, etc. Dependendo da qualidade do material, lava-se 2 ou 3 vezes, tá? Ao final desse procedimento, a gente vai ter, então, um pellet, tá? E qual seria o tamanho desse pellet? Vai depender muito da concentração de cistos que tinha na minha amostra, né? Se for uma amostra muito rica em parasito, em protozoário, a gente vai ter um pellet grande. Se for uma amostra pouco rica, muitas vezes a gente nem consegue visualizar a olho nu esse pellet, tá? Mas a gente depois, então, a gente descarta esse pellet e ressuspende ele em alguns microlitros de PBS. E então essa amostra está pronta para ir para uma segunda etapa, tá? Que é a etapa da purificação. Bom, a etapa da purificação, ela vai otimizar a separação dos cistos e ocistos de partículas sólidas. Porque a filtração, vocês viram que a membrana tem 3 micrômetros. Então, tudo que for maior que 3 micrômetros vai ficar, muitas vezes, retido nessa membrana. Muitas partículas sólidas acabam ficando retidas na membrana. Então, é importante você separar todas essas outras partículas sólidas que podem vir a prejudicar a visualização dos cistos e ocistos futuramente. O método 1623.1 da USEPA, ele indica principalmente a separação imunomagnética, tá? Utilizando o kit Dynabeads GC Combo, né? G de Giardia e C de criptosporídeo. Então, é um kit específico para purificação de cistos de Giardia ou cistos de criptosporídeo. É um kit que utiliza beads magnéticas, por isso é um kit caro, um kit de alto custo, e por isso é utilizado, atualmente ele é mais utilizado em instituições de pesquisa, tá? Qual que é o princípio desse kit de separação magnética? Então, ele é constituído por beads magnéticas, microesferas magnéticas, que são marcadas com anticorpo monoclonal. Então, aqui a gente tem a representação, a gente tem as beads magnéticas marcadas com anticorpo anti-giardia e outras beads magnéticas marcadas com anticorpo anticriptosporídeo. Se na minha amostra, se naquele pellet que eu filtrei, eu tiver cistos e ocistos, eles vão se grudar, vão se ligar às suas respectivas beads marcadas com anticorpo, tá bom? Aí aqui eu trouxe o protocolo bem resumido de como funciona essa separação imunomagnética. Então, algumas etapas foram descartadas, tá? Pelo tempo, a gente tem pouco tempo, então é um panorama geral do que acontece. A gente tem, então, as nossas beads com os anticorpos monoclonais. A gente junta essas beads com a nossa amostra, com o nosso pellet, por exemplo, que foi filtrado, tá? E mistura tudo isso no Eppendorf e se nessa nossa pellet, se nessa nossa amostra concentrada tiver cistos e ocistos, eles vão se grudar nos seus respectivos anticorpos. Aí a gente precisa utilizar em seguida uma estante magnética. Essa estante, ela tem um ímã na sua parte inferior. Quando a gente coloca o Eppendorf aqui, então esse ímã vai atrair as beads e elas vão ficar no fundo. Então a gente tem um sobrenadante e as beads com cistos e ocistos no fundo. A gente coleta o sobrenadante. Nesse momento, o sobrenadante ele é descartado, porque o nosso interesse, o nosso micro-organismo de interesse está no fundo, né? Está nas beads, estão ligadas nas beads. Então, a gente descarta o sobrenadante e fica com as beads acopladas aos cistos e ocistos. Mas eu não quero as beads. Para eu fazer a visualização em microscopia, eu preciso somente dos cistos e ocistos. Então, eu preciso dissociar esses micro-organismos das minhas beads. Para isso, eu faço uma dissociação ácida, utilizando uma solução ácida, retorno esse Eppendorf para a minha estante magnética e retiro o sobrenadante. Nesse caso, o sobrenadante é o que me interessa, é onde vão estar os cistos e ocistos. No fundo, vão estar as beads que já não me interessa mais e eu posso descartar. E assim, no final, eu tenho, então, os meus cistos e ocistos purificados, sem detritos, praticamente puros, né?
que a gente nunca consegue o 100% de eficiência na purificação, tá certo? Bom, mas como eu falei para vocês, essas beads magnéticas, elas são bem caras, e por isso tem algumas técnicas alternativas, como, por exemplo, a flutuação em sacarose, que também pode ser chamado de método de Schitter. Schitter é o pesquisador que descreveu essa técnica. O método de Schitter, ele pode ser utilizado para diferentes tipos de material biológico, fezes, incluindo fezes, pode ser utilizado para solo também, diferentes tipos, tanto de material biológico como amostra ambiental. Tá? Nessa ilustração a gente tem representado fezes, mas a gente pode usar também com o nosso material concentrado, tá? Com o nosso pellet de cistos e ocistos. Então, eu homogeneizo a minha amostra, né, o meu pellet, com aproximadamente 2 ml de éter sulfúrico, centrifugo esse material numa rotação de 1.000 a 1.500 RPM, de 3 a 5 minutos. A gente, no final dessa centrifugação, a gente vai ter duas fases, né? Um tubo com duas fases. A gente tem o pellet, onde vão estar os cistos e ocistos, e o sobrenadante, que a gente descarta, tá? E aí a gente coloca, então, a solução de sacarose. Qual que é o princípio da solução de sacarose? Ela é uma solução altamente densa, muito mais densa do que os cistos e ocistos. Então, eles vão flutuar. Os cistos e ocistos vão flutuar, né? Porque eles são mais leves do que a solução de sacarose. Quando eles flutuam, eles ficam presos na parte superior desse sobrenadante, eles ficam retidos na superfície do sobrenadante, e aí a gente retira com a ajuda de uma pipeta Pasteur, ou até mesmo com um canudinho, algumas gotinhas, coloca na lâmina, coloca o Lugol por cima, que é um corante, cobre com a lamínula e leva no microscópio óptico. Essa técnica, gente, ela é infinitamente mais barata do que do que as beads magnéticas, tá? Ela é de fácil execução, rápida, exige pouquíssima infraestrutura. Entretanto, ela é uma técnica que tem uma sensibilidade também muito mais baixa do que as beads magnéticas. Por isso, tendo recursos, tendo a possibilidade de comprar o kit de separação imunomagnética, ela deve ser preferida, ok? Bom, então, a gente tendo os cistos e ocistos purificados, né, seja pela separação imunomagnética, seja pelo método de sacarose, a gente passa para a última etapa, que é a etapa da visualização. O método 1623.1 da USEPA indica a microscopia de imunofluorescência, né, como a melhor técnica para visualização. Também é possível fazer a contagem, tá? Na visualização, você também pode contar quantos cistos você tem e estimar a concentração da sua amostra. As técnicas de microscopia de imunofluorescência, elas são baseadas, elas possuem, né, como princípio, os anticorpos monoclonais marcados com fluorocromo. Bom, aqui a gente tem uma foto de microscopia de imunofluorescência. Em vermelho a gente tem os cistos de cripto, em verde cistos de giardia. Bom, esses anticorpos monoclonais, eles vão ser específicos ou para a parede dos ocistos ou para a parede do cisto. Então, é uma metodologia que vai marcar a parede, vai marcar a superfície do parasito, tá? Então, a gente tem esses anticorpos que vão ser ligados à parede dos parasitos, e esses anticorpos, por sua vez, são marcados com fluorocromo. O fluorocromo, quando eles são submetidos à luz ultravioleta, eles são excitados e por isso eles emitem uma fluorescência com cor, né? Dependendo do fluorocromo, essa cor vai ser vermelha, dependendo do fluorocromo, essa cor vai ser verde, facilitando assim a identificação e a visualização desse parasita. Então, para essa técnica, a gente precisa de um microscópio especial, um microscópio de imunofluorescência, que tem uma luz ultravioleta acoplada, né? Então, não serve, a gente não consegue fazer essa técnica utilizando um microscópio óptico tradicional. A gente precisa de ter esse microscópio que, muitas vezes, é acoplado a uma câmera, né? Para se registrar essas imagens.
A UZEPA, ela já aprovou alguns kits de imunofluorescência, tá? A gente tem, a gente consegue comprar os anticorpos contra cripto separados dos anticorpos contra Giardia, então a gente tem o cripto-aglo, que compra separado do Giardia-aglo. Ou a gente tem também a possibilidade de comprar o kit que já vem nele tanto anticorpos contra cripto quanto anticorpos contra Giardia. A gente tem o Aquaclo, algum deles é o Aquaclo, o EasyStay, mas o mais utilizado, que é o que eu vou gastar um tempinho falando com vocês, é o kit Merifluor, que ele é muito utilizado, inclusive por nós aqui no SHS, no grupo de pesquisa da professora Elida, tá? É o que a gente utiliza para visualização de cistos e ocistos de criptosporídeo. E aí, como que é esse kit, o que vem nesse kit, como ele funciona, tá? Obviamente, ele é um kit específico para Giardia criptosporídeo, e o fluorocromo que vem acoplado ao anti-Giardia anticriptosporídeo é o FIT-C, que é o isotiocianato de fluoresceína. Ele é um fluorocromo que, quando está à luz ultravioleta, ele emite uma fluorescência de cor verde, tá? Nesse kit, ele vem caixinhas com lâminas. Essas lâminas, elas têm 3 poços, tá? Então, a gente, por lâmina, consegue avaliar 3 amostras diferentes. Nesse tubo azul, nesse recipiente de tampa azul, a gente tem um reagente de detecção anticriptosporídeo e anti-giardia. Então, notem que tá junto, né? Tá misturado o anticripto e anti-giardia, tá? A gente tem os 2 anticorpos nesse reagente, os 2 marcados com FIT-C. Então, ambos vão fluorescer na cor verde. Mas vocês vão ver em fotos mais para frente, eles têm tamanhos e formatos diferentes, então é fácil distinguir um do outro quando a amostra apresenta os 2 micro-organismos. Nesse recipiente da tampa verde, a gente tem um contracorante, e nesse recipiente da tampa cinza, a gente tem o meio de montagem que possui glicerol, que vai conservar a fluorescência por mais tempo, tá? Faz com que esse fluorocromo não se degrade com tanta facilidade. Esse tubo com a tampa transparente maior apresenta a solução tampão, solução de lavagem. Então, para retirar excesso de anticorpo, excesso de corante, a gente lava com essa solução tampão. E a gente tem os controles, né? Nesse tubinho azul, da tampinha azul, a gente tem o controle positivo. Então, dentro dele vem cistos e ocistos conservados em formalina. E nesse tubinho amarelo, a gente tem o controle negativo, sem a presença de cistos e ocistos, e que tem apenas formalina com timerazol, que é um antifúngico. Nesse kit ainda vem algumas alcinhas. Essas alças, elas servem para você misturar os reagentes, o contracorante com reagente de detecção. Muitas vezes a gente não usa essa alcinha porque corre o risco de a gente raspar na lâmina e aí, assim, a gente tirar, a gente perder os cistos e ocistos, tá? Mas ele vem também contido no kit. De uma forma bem resumida, como que é como que é o protocolo do Merifluor, né? Então, a gente tem aqui a lâmina, tá? Essa lâmina tem esse espaço para a gente colocar informações no nosso experimento. Normalmente, a gente apenas usa o primeiro pocinho e o último pocinho. A gente deixa o pocinho do meio vazio para não ter risco de nenhum tipo de contaminação cruzada entre amostras. A gente aplica, em média, 50 microlitros, né, em cada um desses 2 pocinhos e deixa secando em temperatura ambiente. O tempo de secagem vai depender muito do clima, do local onde você está, da umidade, né? Mas, normalmente, a gente deixa overnight ou meio período para que seque completamente essa suspensão. Tá certo? Quando a lâmina estiver completamente seca, a gente aplica 10 microlitros de metanol em cada poço para fixar. O metanol vai fixar esses cistos e ocistos na lâmina, deixa secando em 10 minutos em temperatura ambiente. A partir daí, é importante que todo o resto da reação seja feito na ausência de luz, tá?
Por quê? Porque os anticorpos, né, os fluorocromos são sensíveis à luz, né? Os fluorocromos que estão acoplados aos anticorpos são sensíveis à luz. Então, a luz intensa, ela pode prejudicar essa fluorescência. Então, é importante a gente fazer isso na ausência de luz, tá? Para isso, a gente adaptou, a gente fez as câmaras escuras, a gente pega placas de Petri e cobre com papel alumínio, a gente coloca as lâminas, né, dentro dessa câmara escura, e aí sim a gente aplica uma gota do reagente de detecção e uma gota do contracorante. A gente fecha essa tampa e deixa o reagente de detecção incubando 30 minutos em temperatura ambiente. Para otimizar a ligação do reagente de detecção que contém os anticorpos com os cistos e oocistos, a gente adapta e coloca na estufa a 37 graus. Né? Essa temperatura de 37 graus vai favorecer otimizar a ligação do anticorpo com a parede do cisto e do oocisto, tá? Após esse tempo, a gente faz a lavagem com a solução tampão, 3 lavagens de 1 minuto, e coloca uma gota do meio de montagem, cobre com a lamínula e leva no microscópio de imunofluorescência. É uma técnica muito simples, muito fácil de ser executada, tá? Mas, mesmo com todo o processo de concentração e de purificação, pode ser que na minha amostra eu tenha a presença de algumas leveduras ou algumas algas que vão me dar um resultado falso positivo, que vão me confundir. Às vezes essas leveduras e algas têm autofluorescência, ocorre alguma ligação inespecífica com o anticorpo, e eles vão brilhar, vão florescer verde e vão confundir o nosso resultado. Então, para a gente realmente confirmar a presença, identificar esses cistos e oocistos, a gente usa um corante que marca o núcleo desses protozoários, que é o DAP, tá? O DAP, ele tem afinidade pelo material genético e ele vai no filtro e ele vai florescer e ele tem uma fluorescência azul, tá? Então, a gente consegue visualizar os núcleos dos parasitas. Lembrando que criptosporídeo tem quatro esporozoitos dentro, cada esporozoito com núcleo. Então, teoricamente, a gente veria aí 4 núcleos. E o cisto de Giardia, que também tem 4 núcleos, a gente conseguiria ver os 4 núcleos e assim diferenciar bem de qualquer outro micro-organismo, tá? E em que momento eu vou aplicar esse DAP? Aqui, depois que eu lavei a solução tampão, que eu lavei as lâminas com solução tampão, antes de pingar o meio de montagem, eu vou então e aplico 2 gotas do DAP. Gente, o DAP, ele não vem no kit Merifluor, tá? Então, a gente tem que comprar ele à parte. Então, o kit Merifluor termina naquele momento, no slide anterior, e aqui a gente tá adaptando a técnica, tá? A gente aplica 2 gotas do DAP, leva essas lâminas para a câmara escura por 5 minutos, também em temperatura ambiente. Aí sim a gente faz as lavagens com a solução tampão, aplica uma gota do meio de montagem e finalmente leva na microscopia de imunofluorescência, tá? E essas são as imagens que a gente consegue visualizar para cripto e giardia. Bom, então aqui na esquerda a gente tem um oocisto de criptosporídeo, né? Notem que ele é arredondado. A imagem aqui tá fora de proporção, mas o oocisto de criptosporídeo ele é menor, tá? Do que giardia e ele é mais arredondado. A gente consegue ver essa marcação da parede dele com o filtro do FIT-C. E aqui embaixo a gente consegue ver com o filtro do DAP. Aqui a gente vê 3 núcleos, porque vai depender muito do ângulo que esse oocisto tá fixado, né? Nem sempre a gente consegue ver exatamente os 4. Mas aqui a gente consegue ver os 3 núcleos, confirmando então que realmente é um oocisto de criptosporídeo. E aqui um cisto de giardia, tá? Que ele é maior e ele é mais ovalado em relação a criptosporídeo. E aqui o filtro do DAP, que a gente consegue ver nitidamente os 4 núcleos desse protozoário, ok? E aqui eu estou mostrando para vocês uma amostra que tinha presença tanto de cisto quanto de oocisto, né? Então, a seta inteira está mostrando o cisto e a cabeça da seta só está mostrando os oocistos. Então, os cistos de giardia maiores e mais ovalados e os oocistos de cripto menores e mais arredondados.
Pode-se utilizar também um anticorpo marcado com fluorocromo vermelho, né, que emite fluorescência vermelha, mas o Meri-Flu ele traz para a gente o FIT-C, que é o fluorocromo verde, tá? Então, gente, como eu havia falado, essa técnica, o Meri-Flu, ele é indicado pelo ZEPA, mas a gente também tem algumas técnicas alternativas, como, por exemplo, a visualização direta. Eu não trouxe um slide sobre isso, mas a visualização direta nada mais é do que você pegar o seu concentrado ou o seu purificado da separação imunomagnética e levar direto numa microscopia óptica para visualização dos cistos de Giardia. Os oocitos de criptosporídeo, para serem visualizados em microscopia direta ou óptica, é muito mais difícil porque eles são muito pequenos e eles são facilmente confundidos com outros detritos, né, com outros artefatos presentes na amostra. Então, para fazer criptosporídeo, a gente teria, por microscopia convencional, por microscopia óptica, a gente teria que utilizar técnicas de coloração, como, por exemplo, o Zil-Nielsen ou safranina, e para conseguir visualizar. Então, seriam técnicas mais trabalhosas, né? São técnicas mais baratas, mais trabalhosas. O mais utilizado mesmo para os grupos de pesquisa que trabalham com água, principalmente água, né? Com detecção desses parasitas em água, já está estabelecido a utilização do kit de imunofluorescência ou o Meri-Fluor, tá certo? Bom, o nosso tempo aqui é curto, a gente já está um pouquinho atrasado, então eu tive que acelerar um pouquinho. Eu gostaria de falar bem mais para vocês de outras técnicas. A gente tem floculação, que pode ser utilizado para amostras com alta turbidez, mas eu decidi trazer para vocês o que a gente faz no SHS, no laboratório, no LATAR, o que a gente mais utiliza lá para fazer a detecção de oocistos de Giardia e de cistos de Giardia ou cistos de criptosporídeo, tá? No final eu estou aberta para dúvidas e agora a gente vai passar a palavra para o Lucas, que vai mudar um pouco o foco, ele vai falar agora um pouco mais sobre a presença de vírus em amostras de água, tá certo? Lucas, passo a palavra para você. Olá, tudo bem? Deixa eu fazer a apresentação. Bom, boa tarde. Então, eu sou o Lucas, eu sou pós-doc ali também do SHS, no mesmo grupo em que faz parte a Natália e a Maria Júlia. Também faço parte do projeto Safe Water, como a Natália apresentou. E eu vou falar um pouquinho de uma outra parte de micro-organismos no ambiente aquático, que são os vírus, que também são de extrema importância quando a gente trata de micro-organismos que contaminam as águas, né? Então, principalmente quando a gente fala de micro-organismos contaminantes do ambiente aquático, a gente está se referindo a contaminantes que são passados principalmente pela via fecal-oral. Então, como a Natália ressaltou, eles são passados, são eliminados pelas fezes e voltam aos seres humanos principalmente pela via oral, então ingerindo alimentos ou tomando água contaminada. Então, essas contaminações acontecem tanto na água do mar, onde são cultivados mariscos e outros alimentos, mananciais de água superficial ou de água subterrânea, então onde essa água vai ser ingerida diretamente ou através de irrigação e a lavagem de alimentos. Então, o ambiente aquático traz diversos tipos de contaminantes, né? E o mais importante ressaltar ainda, quando a gente fala de contaminantes, é que existem cerca de 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à água potável em casa, né? O que gera uma certa preocupação, porque as pessoas têm que sair para pegar água e muitas pessoas, aqui de cerca de 150 milhões de pessoas, tomam água diretamente de fontes naturais,
Então, essas fontes naturais podendo estar contaminadas pode ser uma fonte de contaminação. E a preocupação ainda aumenta quando o saneamento não é adequado. Então, cerca de 4 bilhões e meio de pessoas não têm acesso a privadas, né, ou um saneamento adequado, e mais de 800 milhões ainda defecam em céu aberto. Então, tudo isso corre para fontes naturais onde as pessoas bebem essas águas, né? Então, estima-se que tenham cerca de 4 bilhões de casos de diarreia por ano, causadas por falta de saneamento, falta de água tratada, falta de higiene, e 1,8 milhões de mortes por diarreia, né, por ano. E estima-se que são 700 crianças que morrem por dia devido à falta desse saneamento e da água limpa. Já os vírus, eles apresentam uma importante fatia dos casos de diarreia em crianças abaixo de 5 anos. Na verdade, internações causadas por micro-organismos transmitidos pela água. Os vírus representam uma fatia muito grande, né? E os principais vírus que estão presentes nessa água são os vírus que a gente chama de vírus entéricos. Então, os mais conhecidos são os rotavírus, os adenovírus, os norovírus, os vírus da hepatite A e também o poliovírus. Mas o que são os vírus, então? Os vírus, eles são organismos muito pequenos, muito menores do que os protozoários, que foram abordados pela Natália e a Maria Júlia. Então, em geral, eles são uma cápsula de proteína, representada aqui por essa parte rosa, que engloba um material genético, o genoma do vírus, e alguns vírus ainda apresentam uma membrana plasmática, que é chamada de envelope, que é essa parte em azul, que é nada mais que a membrana plasmática, assim como nós temos nas nossas células. Então, a gente tem uma diversidade de vírus. Então, aqui a gente tem imagens de algum deles em microscopia eletrônica, que são imagens muito difíceis de conseguir, muito caras, mas a gente consegue, por exemplo, observar aqui em cima é um rotavírus, aqui com uma forma um pouco diferente é um adenovírus, e aqui, já entrando na atualidade de hoje, é um coronavírus. E eles apresentam um tamanho muito pequenos, na base de nanômetros, enquanto os protozoários estavam na base de micrômetros. Aqui estamos em medidas muito inferiores, né? Então, aqui nós temos uma célula humana, né? E aqui em rosinha nós temos uma bactéria, uma Escherichia coli, né? E muito pequeno aqui nós começamos a ver os vírus. Então, vírus como poliovírus ou bacteriófagos, ou vírus do adenovírus, eles têm esse tamanho, entre 30 e 100 nanômetros. Então, são muito pequenos, muito difíceis de visualizar, muito difíceis de detectar. E além de serem muito pequenos, eles têm uma diversidade de formas, uma diversidade de configurações, como vocês podem ver aqui, e também o seu material genético varia de vírus para vírus. Então, tem vírus que possuem DNA no seu material genético e vírus que possuem RNA no seu material genético. E tudo isso vai influenciar em como você vai querer detectar um vírus em um ambiente aquático. Se ele tem DNA, se ele tem RNA, se ele é envelopado, se ele não é. Mas quais são os vírus, então, que têm mais importância quando a gente estuda contaminantes virais na água, né? São os chamados vírus entéricos, que em geral eles são não envelopados, então eles não têm aquele envelope de membrana plasmática que envolve a parte de proteína, né? E os principais usados em pesquisas são o adenovírus, o norovírus, os poliomavirus, os vírus da hepatite, tanto A quanto hepatite E, poliovírus, coxsacvírus e rotavírus. Todos eles têm características físicas semelhantes e causam uma diversidade de enfermidades, né? Por exemplo, o rotavírus é um dos que causam mais diarreia entre crianças no mundo todo. Enquanto o poliovírus, ele causa a poliomielite, né? Que é um vírus que causa paralisia. Enquanto os demais são um pouco mais conhecidos. Os norovírus causam diarreias muito conhecidas em cruzeiros, em alimentos consumidos contaminados por norovírus.
Mas quais são as características que mais marcantes desses vírus, né? Então, primeiro, eles são vírus entéricos, o que significa que ele tem uma fase de replicação dele no trato gastrointestinal de humanos ou de animais, né? E então são excretados pelas fezes e também pela urina, o que configura então uma transmissão fecal-oral, pois eles voltam a reinfectar pela via oral, pela ingestão desses vírus, seja por água ou seja por alimentos. Eles estão presentes em gigantescas quantidades. Então, estima-se que cerca de 1 grama de fezes de uma pessoa infectada pode conter 10 elevado a 11 partículas virais. Então, nem sei quanto que é isso, se é trilhão, se é, não sei mais aonde para o 10 na 11. Né? Mas eles causam uma diversidade de enfermidades. Então, a mais conhecida, óbvio, é a diarreia, né? Mas eles podem causar conjuntivites, eles podem causar hepatites, encefalites, o vírus da poliomielite pode causar paralisias, né? Então eles podem causar doenças graves, né? E acometem tanto crianças quanto adultos, quanto idosos, né? Eles não escolhem. E, obviamente, aqueles que possuem, as pessoas que possuem um sistema imunológico comprometido, como crianças abaixo de 5 anos e também idosos ou portadores de HIV, eles também são sujeitos a enfermidades mais graves. Então, a característica mais importante desses vírus entéricos é que eles não são envelopados, ou seja, eles não têm aquela membrana, o que dá a eles uma maior resistência a tanto variações ambientais como as diferentes formas de tratamento na água ou alimentos, né? Então, eles podem resistir tanto a temperaturas quanto a radiação ultravioleta, e a gente já falou um pouquinho sobre isso. E assim, eles permanecem infecciosos por períodos mais longos de tempo do que vírus envelopados. Então, alguns podem permanecer por dias, semanas, meses. Isso significa que, mesmo que ele esteja lá há semanas, mesmo que ele sobreviva a algum tratamento, ele ainda pode estar presente e causar doença. Então, é uma coisa grave, né? E eles têm uma ampla distribuição ambiental, tanto no mundo, né, acontece no mundo todo, quanto no tipo de amostra. Então, eles estão presentes em esgotos, em águas superficiais, subterrâneas, em oceanos, em alimentos, né? E é importante lembrar que eles não têm nenhuma relação com outros micro-organismos. Então, se você detecta ou você encontra coliformes ou protozoários na água, não significa que terá vírus entéricos lá. Então, é necessário investigá-los. Então, só que os vírus entéricos, eles têm uma diversidade de resistência ao ambiente. E tem vários fatores ambientais que interferem tanto na quantidade quanto na resistência deles. O primeiro deles é a temperatura da água. Então, em temperaturas muito altas, muito elevadas, os vírus tendem a ter menor resistência, tendem a se degradar mais facilmente. Enquanto em águas mais frias, os vírus tendem a durar mais tempo. Então, existem regiões onde, inclusive, ocorre congelamento, os vírus conseguem permanecer por anos e anos sem sofrer degradação. Outro fator que interfere na quantidade de vírus detectado na água é a sazonalidade. Alguns vírus permanecem sendo detectados o ano todo, como é o caso, por exemplo, do adenovírus. Outros, que é o caso do rotavírus, eles têm períodos específicos onde eles tendem a aparecer mais. O rotavírus, por exemplo, eles tendem a aparecer mais na região, aqui no hemisfério sul, na parte entre maio e outubro, que é a região mais ou menos a estação do inverno, né, onde as águas estão mais frias. E a mesma coisa no hemisfério norte, onde eles tendem a aparecer mais no inverno. O pH também da água, então se a água está mais ácida ou mais básica, tende a alterar a quantidade de vírus ou a viabilidade desses vírus na água. E junto com a composição, ou seja, a presença de matéria orgânica, a presença de partículas, a presença de turbidez, tudo isso pode interferir na quantidade de vírus que você vai conseguir detectar. Os vírus, eles tendem a se absorver em partículas suspensas, causando uma certa proteção.
Então, em águas muito turvas ou com muita matéria orgânica, esses vírus tendem a sobreviver ainda mais, por eles estarem absorvidos nessas partículas. E outro fator que interfere bastante na inativação ou na presença de vírus na água é a incidência de raios ultravioleta pelo sol. Então, em regiões onde se tem maior radiação ultravioleta, você tende a ter uma maior instabilidade ou uma maior inativação de vírus na água. Enquanto em regiões onde tem pouca radiação ultravioleta, você tende a ter uma maior concentração. Como que a gente faz, então, para detectar e quantificar esses vírus na água? Né? Existe uma série de métodos, tanto para concentrar quanto para detectar. Em geral, a gente usa esses métodos para poder avaliar a qualidade da água em relação a vírus. E com relação à concentração, a gente tem aqui alguns dos métodos mais utilizados, né? Adsorção e diluição, ultrafiltração, ultracentrifugação, floculação e imunosseparação magnética, todos com algumas vantagens e desvantagens, né? Porém, para que a gente usa a concentração, então? Para a gente poder concentrar ou ter uma representatividade maior da quantidade de água. Em vez de a gente pegar pequenas quantidades de água, a gente consegue contar uma maior quantidade de água, onde a gente vai ter uma maior representatividade. E assim a gente consegue garantir que a gente está tentando pegar a maior quantidade de vírus possível. Então, dentro da concentração, a gente tem essas técnicas principais. E dentro da detecção, ou também da quantificação, nós temos duas e uma terceira, que seria uma combinação das outras duas. Né? Então, a primeira é o uso de cultura celular, ou cultivo celular, né? Para a detecção de vírus viáveis ou capazes de infectar, e também o uso de técnicas moleculares, que é para a detecção do material genético. A gente vai abordar um pouquinho aqui nos próximos slides. Então, para concentração, o principal método utilizado hoje em dia é de adsorção ou eluição. Ou seja, você passa essa água por um meio suporte, né? No caso pode ser uma membrana, ou uma lã de vidro, ou uma almofada de gaze, né? E os vírus vão ficar retidos nesse material e depois a gente faz uma eluição, ou seja, a remoção desse material que ficou retido utilizando um tampão ou uma solução onde a gente possa retirar esses vírus. Então, é muito comum se utilizar membranas com cargas, né, tanto positivas quanto negativas. Os vírus têm carga negativa, então eles acabam se atraindo durante a filtração com membranas. Utiliza-se também a lã de vidro, é muito utilizada. E a almofada de gases é exatamente isso, uma almofada cheia de gases, onde você coloca dentro de um esgoto, ou dentro de um rio, ou dentro de um riacho, onde ele vai coletando toda a água que vai passando e depois de um tempo você retira para poder fazer a diluição. A ultrafiltração é um outro processo que você pode utilizar, onde ele utiliza basicamente uma membrana que faz a retenção por peso molecular. Então, você sabendo qual é o peso molecular do vírus, você consegue filtrar apenas aquilo que tem aquele peso molecular ou abaixo daquele peso molecular. É um tipo de retenção baseado na carga proteica, na carga de proteína do vírus. O processo é a ultracentrifugação, onde a gente faz uma centrifugação em alta velocidade, uma rotação geralmente em torno de 100.000 forças gravitacionais, né? Que é muito alto, porque normalmente as centrifugações que a gente encontra nos laboratórios, elas são mais baixas e isso não é capaz de fazer o vírus sedimentar, então o vírus fica sempre no sobrenadante em centrifugações mais baixas. Um quarto método de concentração, então, é a floculação, onde a gente pode usar uma diversidade de reagentes, aqui seja extrato de carne, óxido de ferro, leite desnatado, né? Onde isso vai gerar flóculos. Esses flóculos vão ter atração, os vírus vão ter atração por esses flóculos. Depois de um tempo, esses flóculos vão sedimentar e você, então, centrifuga e consegue concentrar
essa quantidade de vírus nos flocos, né? E depois você faz uma eluição para retirar os vírus dos flocos. E a imunosseparação magnética, assim como para os protozoários, como a Maria Júlia explicou, também tem para os vírus. Então, você consegue fazer anticorpos com beads ou microesferas magnéticas que vão se ligar aos vírus específicos e você vai conseguir separar por magnetismo, né? Todos eles são utilizados hoje em dia já, alguns mais, outros menos, mas outros já foram utilizados bastante, mas eles apresentam algumas vantagens e desvantagens. Por exemplo, os métodos de adsorção e eluição geralmente são de um preço médio, mas eles conseguem utilizar volumes tanto baixos quanto altos, então 5.000 litros de água você consegue passar, dependendo da qualidade da água, o que aumenta a representatividade, né? Porém, dependendo do método que você utilizar, você tem melhor ou pior eficácia, né? A ultrafiltração, ele é um método, então, um pouco mais caro, né? Você utiliza volumes menores para poder concentrar esses vírus, porém, ele tem uma eficiência relativamente boa. Quando eu falo boa, em torno de 60%. Você não consegue recuperar 100% dos vírus que você tem na água. A ultracentrifugação também é um método caro, porque o equipamento para você fazer uma centrifugação nessa velocidade é caro. Você também trabalha com volumes bem pequenos, né? E você tem uma recuperação relativamente boa de vírus, né, na água. A floculação em si é um método mais barato, né? Você consegue utilizar volumes de água medianos, então entre 10 e 20 litros você consegue trabalhar com esse volume, e também vai depender da eficiência de que cada um transmite a você, né, que você precisa. Já a imunosseparação magnética, ela é realmente uma técnica cara por causa dos beads, das microesferas magnéticas, também utiliza pouco volume, porém ela tem uma eficiência alta para a recuperação de vírus. Já então, para detecção e quantificação, nós utilizamos basicamente de dois métodos. Onde a gente utiliza a cultura celular. Então, para quem não sabe como que funciona a cultura celular, a gente cresce em um ambiente estéril, numa placa, uma monocamada de células, essas células geralmente de origem animal. E nessas células, então, a gente coloca uma amostra que pode ou não ter vírus, e se a amostra possui vírus, os vírus vão entrar na célula, vão matar a célula e a gente vai conseguir ver o efeito disso. A gente nunca vai conseguir ver o vírus nesse caso, né? Mas a gente consegue ver qual é o efeito que o vírus causa na célula. A vantagem disso é que a gente consegue trabalhar, então, com infectividade viral, que é, então, a capacidade do vírus de infectar a célula. Se você tem um vírus infectando a célula, significa que você tem um vírus viável, um vírus capaz de causar doenças naquela amostra. Então, um dos principais métodos de ver é o efeito citopático, ou seja, o efeito da doença do vírus na célula. Então, em uma amostra que não tem vírus, as células ficam bonitas, com uma monocamada, uma do lado da outra. Uma amostra com um pouco de vírus nela, ela começa a formar danos. O vírus infecta a célula, mata as células ao redor, e você começa a ver essa deformidade na monocamada de células. E quando você tem muito vírus, você acaba matando quase todas as células. Então, elas mudam de forma, ficam boiando no meio, e você consegue observar isso. Uma segunda maneira para detectar vírus é a imunofluorescência. Assim como para protozoários, existe também anticorpos específicos para vírus que vão emitir fluorescência. Então, uma célula, quando está infectada, a gente vai conseguir visualizar uma fluorescência verde. Ou, se na amostra não tem vírus, a gente não vai visualizar a fluorescência, então ela não está negativa. Um dos métodos mais utilizados hoje é o método de placa de Lise, onde a gente, de novo, forma a monocamada de células, e cada uma dessas plaquinhas é um vírus que infectou, matou a célula e pulou para as células vizinhas. Matou a célula, pulou para as células vizinhas, e a gente consegue visualizar aqui, então, o efeito que o vírus causou nas células.
Então, quanto maior a quantidade de vírus, mais placas você vai ver, ou nenhuma placa, porque matou tudo. Quanto menos a quantidade de vírus, menos placas você vai ver. O segundo método de detecção ou de quantificação é o método molecular. A diferença aqui é que nós vamos detectar apenas a presença do material genético nessa amostra. Então, quando a gente fala de material genético, a gente está falando tanto de material genético que está presente dentro de um vírus, quanto material genético que pode estar livre no ambiente. Mas nesse caso, em geral, a gente identifica apenas o vírus que a gente quer detectar. Só o material genético do rotavírus ou só o material genético do adenovírus, um vírus específico. Né? Nesse caso, a gente não consegue identificar a infectividade, a gente não consegue dizer se esse vírus é capaz de causar doença. A gente pode dizer que ele esteve lá em algum momento porque o material genético dele esteve na amostra. O método mais comum hoje conhecido é o PCR, né, que é uma amplificação gênica de parte do genoma do vírus. Né? Então, o PCR é um método qualitativo, onde ele vai te dar a presença ou ausência. Existe também o qPCR, que é um método quantitativo, onde vai te dizer presença, ausência e a quantidade que tinha. Em geral, essa técnica é muito mais sensível do que uma técnica de infectividade de cultura celular. Você consegue detectar de 1 a 10 vírus em uma amostra de 1 ml até litros. Né? A gente vai mostrar depois um gráfico. Então, ele é uma técnica mais sensível para a detecção. Mas, hoje em dia, tem se desenvolvido muito técnicas de sequenciamento, onde você consegue determinar exatamente a sequência genética que dá de tudo que tem dentro daquela amostra, seja vírus, seja protozoários, seja bactérias. E a partir de uma biblioteca de sequências gênicas, você consegue identificar quais vírus estão presentes naquela amostra. Então, isso é uma técnica muito recente, que tem crescido muito nos últimos anos e que provavelmente vai ser utilizada por muito tempo. Mas, obviamente, essas técnicas novas, muito eficientes, são um pouco mais caras. Então, aqui apresento algum gráfico onde eles fazem a detecção reuniram vários trabalhos para mostrar a concentração de diversos vírus em diversas amostras. Então, aqui nessa primeira parte, eu mostro os vírus em esgoto puro. Então, foi detectado por meio de técnica molecular, que, por exemplo, os norovírus estão entre 10 elevado a 4 até 10 elevado a 6 vírus por litro de esgoto, ou seja, uma quantidade gigantesca. Né? E aqui embaixo, então, no esgoto tratado. Então, você vê que tem uma redução, em geral, devido ao tratamento, mas ainda é detectado vírus, diferentes vírus, tanto no esgoto puro quanto no esgoto tratado. E aqui nós tratamos de água, então água de superfície, água do mar e água subterrânea. Então, é possível visualizar que vários vírus são detectados em quantidades muito altas, 10 na 3, a 10 na 5, alguns vírus até 10 na 9 cópias, ou seja, 10 na 9 vírus por litro de água, né? No caso aqui no Rio. E também é possível visualizar que na água subterrânea nós detectamos vírus também. Apesar de ser uma água mais profunda, teoricamente passa por um processo de filtração natural da Terra, ele ainda é detectado em água subterrânea. E quanto à resistência de métodos de desinfecção, né? Os vírus, em geral, apresentam resistência maior à ultravioleta e menor resistência a cloro e ozônio. Aqui é uma tabela resumindo, buscando de alguns trabalhos. Como já foi falado, os protozoários são muito resistentes a cloro e ozônio, muito resistentes a cloro e ozônio. Os vírus se igualam mais ou menos à bactéria. Alguns vírus, algumas espécies de vírus são um pouco mais resistentes a cloro, outras espécies de vírus são um pouco mais resistentes a ozônio, mas, em geral, os vírus não são tão resistentes a esses tipos de tratamento. Mas se a gente compara a ultravioleta, por exemplo, aqui, nós necessitamos uma grande dose de ultravioleta para conseguir inativar completamente os vírus. Comparado às bactérias e protozoários, são doses realmente muito maiores.
Aqui, o adenovírus humano, que é um dos vírus mais estudados nesse caso, é o que necessita de 186 milijoules por centímetro quadrado para a gente observar tudo isso de inativação, 99,99%. Então, sim, em geral, os vírus são muito resistentes a ultravioletas e é por isso que eles são muito utilizados também em estudos que tratam de desinfecção por ultravioleta. E quando a gente fala de pesquisa de vírus, muitas vezes a gente vê e ouve falar sobre bacteriófagos, né? E qual que é a diferença dos bacteriófagos e por que eles são utilizados, né? Então, os bacteriófagos são vírus que infectam exclusivamente bactérias, né? Porém, eles apresentam muitas semelhanças aos vírus animais. Então, eles são usados como um indicador ou como um substituto aos vírus humanos, os vírus animais. Alguns desses bacteriófagos são eliminados nas fezes, então eles também são utilizados como indicadores de contaminação fecal. Se você detecta um bacteriófago que é eliminado nas fezes, ele então está sendo eliminado em algum esgoto, em defecação, então você está tendo contaminação ambiental. E por que ele é utilizado, né? Em geral, ele tem uma facilidade maior de se trabalhar, porque você exige menos infraestrutura. Então, para trabalhar, por exemplo, com vírus, com efetividade de vírus, você precisa de um laboratório com segurança, com biossegurança 2 ou 3, para você ter tudo estéreo. Enquanto para bactéria, para trabalhar com bacteriófagos, você precisa, às vezes, de um bico de Bunsen, às vezes, de uma cabine de segurança que seja mais simples, mais barata. Então, tudo isso barateia um pouco, né? Eles são utilizados porque você consegue trabalhar muito com efetividade, trabalhar com ensaios de efetividade, você consegue trabalhar com ensaios de placa de Lise, que é o exemplo que a gente exibe aqui. Então, cada plaquinha desse aqui é um bacteriófago que infectou uma bactéria, e a gente consegue quantificar a quantidade desses vírus. É muito mais fácil você atingir concentrações maiores em laboratório de bacteriófagos do que de vírus, né, normalmente. E eles, então, são muito utilizados em ensaios de desinfecção dentro dos laboratórios. Os exemplos maiores são, então, o MS2, que é resistente à luz ultravioleta, então são utilizados, e o FIX, que normalmente são utilizados em ensaios de cloração. E qual que é o futuro, então, das pesquisas com vírus, né? Muitos já se sabe que vírus são detectados no ambiente, isso não é um mistério para ninguém. Isso vai continuar sendo detectado, né? A gente vai continuar procurando tanto métodos quanto vírus no ambiente. Mas novas formas de desinfetantes, se esses novos desinfetantes são capazes de inativar vírus, isso que são os novos estudos, e como que eles desinfectam, como eles inativam esses vírus. Estudar a inibição de vírus entéricos para evitar que eles causem doenças, isso vai ser um futuro dessas pesquisas por vírus transmitidos pela água. Um estudo de genômica e proteômica desses vírus, entender melhor as estruturas, tanto do DNA quanto da proteína dos vírus. E desenvolvimento de sensores, então, sensores remotos que possam dizer, essa água tem vírus, então ela não está apta para consumo, ou essa água não tem vírus, está apta para consumo. Isso são pesquisas futuras que estão se desenvolvendo. E também gosto de falar bastante que estão se desenvolvendo pesquisas, já vem sendo desenvolvidas pesquisas e vão continuar sendo, de técnicas de avaliação de risco, ou fazer avaliação de risco de águas contaminadas, né? Então, nessa técnica eles contabilizam a probabilidade de uma pessoa se infectar se tomar uma água que estiver contaminada com uma concentração X de vírus. Então, tem todo um cálculo, uma modelagem que, por trás disso, que consegue te dizer qual é a probabilidade de uma pessoa se infectar. Então, quando a gente pensa em pesquisa com vírus, é sempre importante pensar em algumas questões, né? Qual é a questão que você quer responder? Qual é o seu objetivo? Você quer trabalhar com desinfecção? Ou se você quer trabalhar com detecção de um vírus no ambiente? E que infraestrutura você tem no laboratório? Quanto dinheiro você está disposto a investir? Por exemplo, se você quer detectar coronavírus no esgoto, você tem que ir atrás de uma detecção específica, que hoje em dia é uma análise molecular. Você precisa ter uma máquina para fazer PCR ou para fazer sequenciamento
você precisa ter uma técnica específica para concentração. Em um outro exemplo, por exemplo, você quer verificar a eficiência da desinfecção numa ETA, numa estação de tratamento de água, você tem que saber qual é o tratamento utilizado, é cloro, é UV, é ozônio. Se você vai trabalhar com desinfecção, então é muito melhor se você trabalhar com infectividade em vez de apenas molecular. E aí, qual é a estrutura que você tem? Você consegue trabalhar com vírus humanos? Você tem um equipamento, uma sala de cultivo celular? Ou você vai poder partir para bacteriófagos, que é mais simples? E mesmo assim, qual vírus usar? Para qual tratamento eu vou associar esse vírus? Né? Então, é sempre importante você ter em mente isso quando for pensar em pesquisas com vírus na água. Já que a gente está falando de vírus, obviamente não podemos deixar de comentar da Covid. Então, o vírus do coronavírus, da SARS, todo mundo sabe então que a rota primária é pela via respiratória, porém talvez alguns de vocês já tenham visto notícias ou trabalhos que mostram que eles são detectados tanto em fezes quanto estão sendo detectados no esgoto. E isso leva a pergunta se eles são transmitidos pela via fecal oral, assim como os demais, como os vírus bactérias. Então, a resposta, na verdade, é sim, eles podem ser transmitidos pela via fecal oral, apesar das doenças, dos sintomas podem ser diferentes, porém, é menos provável, e não é a rota primária, não é a rota principal, porque eles são vírus envelopados, e como eu disse, eles estão em envelope, que tornam eles mais frágeis a tanto as condições ambientais, quanto também a tratamentos. Então, eles são menos resistentes no ambiente. E os trabalhos que têm sido publicados têm mostrado, então, que um método de concentração é um pouco diferente, porque eles tratam de um vírus envelopado. E a detecção é por método molecular. Né? Então, é o famoso RT-qPCR. Então, o PCR, você detecta o genoma de uma forma quantitativa, só que ele passa um processo anterior, chamado de transcriptase reversa, que é para transformar o RNA dele em DNA para poder quantificar. Então, qual é a importância? Se a transmissão fecal oral dele não é primária, não é uma rota principal, não deve preocupar, qual é a importância de detectar, então, ali no esgoto? É basicamente de epidemiologia. Se você tem um esgoto em um bairro onde você tem uma grande concentração de coronavírus no esgoto, significa que naquele bairro você está tendo uma grande circulação daquele vírus. Então, medidas de saúde pública precisam ser tomadas naquele bairro. É diferente de um outro bairro que você não consegue detectar. Então, você consegue mapear e consegue ter um norte para ações epidemiológicas de saúde pública detectando esse vírus no esgoto. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, pelo convite da Maria Júlia, de aparecer aqui e poder falar um pouco de vírus para vocês. Agradecer também ao grupo do Sephora, que é do projeto que eu faço parte, das agências financiadoras, né, que é o Global Challenge Research Fund. E eu fico à disposição para qualquer dúvida, ou pode ser por agora, pode ser por e-mail também depois. Muito obrigado. Lucas, obrigada pela sua palestra, foi muito boa, principalmente por dar aquela situada ali no coronavírus para a gente, né? Contextualizar. E agora a gente vai abrir para perguntas. Quem quiser pode ligar o microfone. A gente tem alguns minutinhos para fazer pergunta. Alguém? Pode fazer pelo chat também, tá? Se alguém tiver com vergonha de falar, de aparecer, estamos abertos. Não? Bom, pessoal, então eu acho que a gente não tem dúvidas. Queria agradecer mais uma vez a presença da Natália, do Lucas, por terem colaborado com esse webinar. Agradecer a presença de todos que disponibilizaram, que vieram aqui obter um pouquinho mais de conhecimento com a gente. Além das instituições que o Lucas agradeceu, eu também agradeço a CAPES, que financia a minha bolsa de pós-doutorado, né? Os meninos são pós-doutorandos
pelo projeto Safe Water, eu sou pós-doutoranda pela pós-graduação, pela Bolsa CAPES, então a gente não pode deixar de agradecer os órgãos que nos financiam, que possibilitam as nossas pesquisas. E é isso, mais uma vez, obrigada, e eu vejo vocês em uma outra oportunidade.